Fala, rapaziada da gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, né? O N Assis aqui com vocês. Rapaziada, nesse vídeo aqui eu quero conversar com vocês um pouco sobre esse planejamento do Remo, né? Alguns nomes aí engatilhados no clube do Remo, outros com uma possibilidade boa, né? O nome de treinador surgiu forte nos bastidores do clube do Remo. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, tá? Antes disso, meus amigos, esse vídeo aqui tem um patrocínio de Açaí da Lu. Se você não foi no Açaí da Lu, tá? O telefone está aí na tela para você. Entre em contato com a galera do Açaí da Lu para você fechar aí, comprar o seu açaí, tá, meus amigos? Lembrando que lá é um açaí de excelente qualidade, muito bem higienizado e, claro, aquele desconto para você ser inscrito aqui no canal. Entre em contato com a galera do Açaí da Lu, o telefone está aí na tela para você. Tá bom? E não se esquece também de se inscrever no nosso canal, tá? Nosso canal tá chegando aí a 50 mil inscritos. Tudo isso graças ao trabalho de vocês aí também em compartilhar esse vídeo, em deixar o seu like, de hypar, você que gosta aí dos nossos vídeos, claro. Comente aqui também se você achar necessário, tá bom? Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, meus amigos, primeiramente bora falar um pouco sobre essa questão aí do Marcos Braz, né? Porque a informação que foi divulgada ontem era que o clube do Remo estava esperando o Marcos Braz para definir a situação do treinador. Engraçado, né, cara? Eu fico meio chateado com isso. Chateado não, né? Puto mesmo. Porque, cara, tem que esperar o Marcos Braz voltar do Rio de Janeiro para definir um treinador. Um treinador que nem foi o Marcos Braz que escolheu, foi vocês que escolheram o Guto Ferreira. Foi você, Tonhão, que escolheu o Guto Ferreira, não foi o Marcos Braz que escolheu esse treinador. Eu sei que vocês trabalharam em equipe aí, em conjunto, você não vai assumir isso, você vai dizer que foi ele, mas eu sei que foi você. Pelo Marcos Braz viriam essas postemas aí, Zé Ricardo, aquele outro lá, o Barbieri, Jorginho. E não inventem de trazer esses treinadores fracassados pra cá. Não inventem de cair nesse papo, porque não vai dar certo. Já tô adiantando aqui, não vai dar certo. Se não fechar com o Guto, vai buscar um cara da Série A. Mas não inventem de trazer esses caras pra cá, porque não dá certo. Ah, aí vão vir aqueles, claro, né? O Marcos Braz que subiu o Remo. Não foi o Marcos Braz, pô. Você sabe que não foi o Marcos Braz. Quem subiu o Remo foi o Guto Ferreira. Foi o presidente que agiu bem tarde, eu diria. Porque era pro treineiro ter caído contra o Criciúma. E seguraram ele ainda. Quase a gente perde o acesso. Cara, a gente ia lamentar muito se a gente perde esse acesso. Mas muito, mas muito. Ia ser uma lamentação, um vídeo lamentando aqui todo dia praticamente, cara. Os pontos perdidos com o treineiro. Graças a Deus, ao bom Deus, que teve ali um pouco de piedade da gente, né? Por ter sofrido todos esses anos. Nos concedeu esse acesso aí também. Então, a diretoria do Remo precisa, ter também uma responsabilidade, principalmente, cara, uma personalidade de chegar e, seguinte, Guto, é isso, pronto, é o que a gente tem. Se você quiser se adequar a isso aqui, é isso aqui. Senão, a gente vai procurar o treinador. Ponto, cara. Aí vai ter que esperar o Marcos Braz chegar pra conversar com ele. Aí eu já não compactuo muito com isso, tá? Como torcedor. E vamos analisar o seguinte aqui também, de maneira racional, tá? Não de maneira emocional. A Série A do Campeonato Brasileiro começa dia 28 de janeiro. Acabou a Série A agora no próximo final de semana. Provavelmente uma semana depois, 2 semanas depois, a CBF já vai estar divulgando a tabela básica dos jogos. O Remo já vai saber os seus adversários que ele vai enfrentar, inclusive na estreia no dia 28. Será que tem tempo ainda? Será que a gente tem tempo para ficar perdendo? Porque os jogadores que a gente renovou, que figurarão na Série A, é o Rangel e o Marcelinho. Não vem querer me dizer que o Remo vai jogar Série A com o João Pedro, pô. Talvez um Parazão, uma Copa Norte, tudo bem. Uma Série A eu acho muito difícil. Natan Pescador, né? Qual foi o outro também que renovou aí? Também que já tem contrato, o Jorge. Será que o Remo vai jogar Série A? Se o Remo jogar Série A com esses caras, é queda, meu amigo. É queda no primeiro turno. Ah, mano, você tá faltando com respeito com o João. Não, eu tô sendo realista aqui. Eu não sou emocionado, não. Claro que torcer pro clube do Remo
ter o feito que a gente teve nessa temporada, temporada espetacular que a gente teve, nos deixa um pouco mais fora da casinha, né? Emocionado. Mas eu tô agindo com racionalidade. Até porque esse canal tá chegando a 50 mil inscritos, pô. E a galera tá aqui pra ouvir justamente aquilo que às vezes ele não quer ouvir, mas ele precisa ouvir. E é exatamente isso. Se a gente for jogar uma Série A com esses jogadores que estão permanecendo aí, tirando o Rangel, o Klaus e o Marcelinho, né, e o Pedro Rocha e o Hernandes, acho que 5 aí, né, 6, a gente vai cair no primeiro turno igual o Sport. A gente já começa o campeonato rebaixado. É por isso que eu tô preocupado. Tô preocupado com essa atitude da diretoria. E aí, bora falar agora sobre nomes aqui, né? Porque o nome que ganha força, caso o Guto Ferreira não renove mesmo com o Remo, é o do Carpini. E esse nome me agrada porque eu já falei sobre esse nome aqui. Eu acho um treinador muito bom pro clube do Remo. Não é caro, não é um treinador caro. E é um treinador que fez um bom trabalho no passado no Vitória, né? Esse ano não fez, tanto é que saiu de lá, foi pro Juventude. Até consegue uma reaçãozinha com o Juventude, mas o time do Juventude é muito fraco e a situação do Juventude no campeonato era muito delicada, né? E aí o Carpini, ele acaba sendo rebaixado com o Juventude. Mas é um treinador que com um bom time vai conseguir fazer um bom trabalho, tá? Eu acho que é um nome, não vou dizer ideal, porque tem opções melhores no mercado. Mas em termos financeiros, é o de menor custo e o que a gente pode ter alguma expectativa. Mas sinceramente, eu acho que o Remo deveria iniciar esse planejamento com o Guto. Eu acho que o Remo deveria iniciar, depois, caso ele não desse certo, né, na série A do Campeonato Brasileiro, aí a gente partiria para uma outra opção ali no mercado. Mas o Carpini é um nome interessante, não deixa de ser um nome interessante para o time do Remo. Vamos lá para os 4 nomes de jogadores agora aqui, né, que a gente tem aqui, que estão mais ou menos na pauta do clube do Remo, tá? Primeiro nome deles, lateral direito Rainer, do Santos. Aliás, são 2 nomes aqui do Santos e um do Mirassol, né? O Rainer é um jogador de 30 anos que chegaria no clube do Remo inicialmente para disputar a vaga com o Marcelinho, né? Eu não acho um grande jogador. Também acho que o Remo pode buscar um lateral melhor, mas é um nome que está em pauta no clube do Remo aí, o Rainer, lateral direito. Zaga, João Basso. Ano passado jogou a Série B pelo Santos. Muito criticado, tá? Pela torcida. Muito criticado o João Basso. É um jogador aí que é bastante rodado no futebol, né? E no Santos ali teve poucas oportunidades. E um meio de campo ali, o Matheus Bianchi. Jogador de 29 anos que pertence ao Coritiba. Não se sabe se ele vai voltar para o Coritiba, mas está jogando no Mirassol. Estava jogando nessa temporada no Mirassol. Não era titular também no Mirassol, mas entrava em determinados jogos ali com a camisa do Mirassol. E é um jogador que está em pauta ali no clube do Remo, tá? E um atacante, Renato Kaiser, em caso de não renovação do Vitória. O Renato Kaiser, eu vou dar minha opinião aqui sobre isso, porque será que não dá pra gente contratar o Renato Kaiser independente se renovar com o Pedro Rocha? Porque, pra mim, é um excelente centroavante. Tá? Até porque a gente não teve um jogador desse nível no nosso elenco há muito tempo. O Renato Kaiser, ao lado do Pedro Rocha bem, e o Renato Kaiser seria uma dupla interessante para a Série A do Campeonato Brasileiro, tá? Claro que o Remo tem alguns nomes ali do futebol sul-americano, isso já foi até falado, foi até comentado pelo Marcos Braz, que segundo o que me passaram de informação, já tem aí pelo menos 4 nomes engatilhados do futebol sul-americano, tá? Gringos que podem vestir a camisa do Remo. Lembrando que o Marcos Braz trouxe o Panagiotti, né? Trouxe o Hernandes, o Nico Ferreira, o próprio João Pedro. Então ele já conhece um pouco esse mercado também fora do Brasil. E se eu fosse o clube do Remo, eu também buscaria alguns jogadores desse mercado alternativo. Por quê? Porque se for para ficar pegando o resto, sobra de times que fizeram campanhas pífias na Série A do Campeonato Brasileiro, como por exemplo o Rainer, João Basso, né? Talvez o Matheus Bianchi, não tanto porque o Matheus Bianchi está jogando em um time que fez uma temporada absurda, que é o Mirassol. Então seria, querendo ou não, uma contratação interessante. Agora Rainer e João Basso, não. Eu acho que o Remo pode buscar coisas melhores do que isso. Ah, Wayne, você já tá criticando. Porque sempre tem aqueles, né? Os famosos mundo da lua. O tal do mundo de Alice. Porque uma coisa é você discordar de mim. Não tem problema nenhum, tá? Você pode vir aqui e discordar. Pô, Wayne, eu discordo. Acho o João Basso bom jogador.
Vi alguns jogos dele, concordo plenamente com você. Pô, o Rainer é um craque. Depois do Cafu, ele é o melhor com a bola no pé. Você pode vir aqui, mas argumente, pô. É o que eu quero, é isso de você. Eu não quero que você discorde de mim e diga que eu só falo merda, pô. Porque pra mim você é só um retardado, pô. E eu não quero pensar que você é assim. Eu nem respondo. Eu só passo, só rola assim, ó. Quando o cara comenta isso, eu só... Eu sei, pô. Tô dóizinho da cabeça. Agora, quando você vem aqui... Pô, mano, eu discordo totalmente. Igual nas lives, quando a gente faz as lives, né? Que a galera... Nem todo mundo concorda com o que eu falo. Não, eu discordo. Fulano jogou bem. Porra, deu uma assistência ali. Teve uma temporada boa. Comenta aqui, pô. É até interessante para as outras pessoas lerem o seu comentário aqui. Não você ficar falando que eu só falo merda, que eu tumultuo o ambiente. Pô, acho que já deu isso daí, né? Acho que já deu isso. Até mesmo eu tô tentando aqui ajudar vocês a formularem opinião. Não tô querendo que vocês tenham a mesma opinião que eu, não. Até porque eu não sou dono da verdade, pô. Mas, eu comentando aqui sobre o Rainer e sobre o João Basso, é baseado extremamente num time enfraquecido do Santos. Um time que lutou até as últimas rodadas contra o rebaixamento. E esses dois jogadores não são titulares. O Igor Vinícius, que é um pereba, um horroroso, é titular no Santos. E o Rainer é banco dele. E aí? O Igor Vinícius, titular do Santos, eu não queria no Remo. Imagina o Rainer, que é banco dele. Vocês estão me entendendo? Mas deixa aí os comentários de vocês. Pra mim é loucura trazer esses dois aí. Agora, o Bianchi e o Kaise, sim. Pra uma Série A, eu acho que a gente já começa já o nosso nível ali, um nível, pelo menos pra permanecer na Série A. Né? Pelo menos pra permanecer, que esse é o nosso objetivo nesse ano. É permanecer na Série A, ir o mais longe possível na Copa do Brasil e ganhar as Copas que a gente tem aí. O Campeonato Paraense, a Copa Norte, né? Consequentemente a Copa Verde, ganhando a Copa Norte. A gente vai disputar a Copa Verde, né? Com o campeão da Copa Centro-Oeste. Ter a Supercopa Grão-Pará no início da temporada, agora que eu não sei como é que vai ser, porque até agora ninguém falou quando vai ser esse jogo contra a Tuna, né? Que é o campeão da Copa Grão-Pará. Então, pro clube do Remo, é interessante que ele tenha um time forte para ganhar boa parte desses títulos que vai disputar e principalmente figurar bem na Série A. Porque a gente sofreu muito para subir, cara. Para cair em um turno. Ah, não, vamos cair e tal, mas pelo menos a gente tem dinheiro. Não. Não pense dessa maneira. A gente tem que permanecer na Série A, se estruturar mais ainda. Eu acho que 3 anos numa Série A pro Remo seria aumentando o seu patamar. O Remo aumentaria o seu patamar. Igual, por exemplo, o Cuiabá. O Cuiabá ficou 3 anos na Série A. 3 anos, 3, 4 anos, né? O time evoluiu muito. O Fortaleza ficou 7 anos, né? 5 anos. O Fortaleza subiu em 2019. Já tem 6 anos na Série A o Fortaleza. Provavelmente vai pro 7º, porque não vai cair. Então o Remo precisa criar essa casca. E não é contratando jogador de banco de reserva de Santos, time que brigou para não cair, que a gente vai. O Internacional tá caindo. Será que a gente não consegue pegar 2 jogadores do Internacional para jogar no Remo? O Atlético já tá pensando nisso, o Atlético Paranaense. Será que o Remo não consegue? O Remo não consegue contratar o Bernabé, por exemplo? Lateral que tá mal lá, mas a gente sabe que tem um potencial absurdo. Lateral esquerdo. Uma posição que a gente sofreu tanto nessa temporada. Então, Borré, essas coisas aí, que é caro pra caramba. Não. Mas o Bernabé não é um jogador caro. Eles têm um meia lá, que agora eu me esqueci o nome dele, que é muito bom também, mas tá numa fase horrível lá no Internacional. Todo mundo tá numa fase ruim, tanto é que o time tá caindo pra Série B. Mas são jogadores que podem nos ajudar. É isso que eu tô tentando fazer com que você aqui entenda, você, meu amigo torcedor. O vídeo tá até grande aqui, porque me dá o trabalho de... Eu não debocho da sua opinião aqui, nada disso. Como eu vi algumas pessoas falando, você é um cara desumilde, só você tem razão. Não. Tô explicando aqui justamente isso. Que eu quero que vocês venham aqui e tragam argumentos, não argumentos. Quero que vocês tragam argumentos, pô. Aqui pra gente debater, pra que até mesmo eu melhore aqui as minhas opiniões também. Entendeu? Claro que a gente não vai concordar em tudo. Vocês não vão concordar em tudo comigo, eu não vou concordar em tudo com vocês. Agora eu debocho sim dos amantes de jogadores. Desses daí eu debocho sempre. Os amantes de jogadores aqui não tem vez. Amante de jogador, amante de treinador. Porque eu sempre disse e sempre falarei. Eu amo isso aqui, ó. Isso aqui que eu amo. É isso aqui acima de qualquer coisa.
Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês, tá? Até o próximo vídeo. Valeu.